Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Vamos dar início aí então a mais uma videoaula nossa. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto. Vamos aí, peguem o livro de geografia de vocês, abram na página 169. Nós iremos falar sobre as atividades econômicas secundárias. No, Na aula passada, nós vimos sobre as atividades econômicas primárias, né? Nós vimos que tem as primárias, as secundárias e as terciárias. Então, nós vimos primeiro as primárias, né? Agora vamos ver as secundárias. Vamos ver o que são essas atividades secundárias. Vamos lá, então. As atividades econômicas secundárias são aquelas que têm a transformação de recursos como principal processo de obtenção de bens ou produtos. Esses recursos, em geral, são os da natureza, utilizados como matéria-prima para obtenção, por meio do extrativismo vegetal, animal, mineral, de novos bens ou produtos. Assim, a maioria das atividades econômicas secundárias é realizada pelas indústrias. Os principais tipos de indústria do setor secundário são as extrativistas de base de bens intermediários ou bens de capital, as de transformação ou bens de consumo e da construção civil. Então, nós vimos o quê? Que nas primárias, né, tem as atividades primárias que retira do solo, né, tem todo aquele aparato, vem da pesca, né, são recursos totalmente naturais, né, são as plantas, então, assim, aquela lá são as primárias, porque é através delas que fazem outras coisas. Agora, as secundárias também, né, eles utilizam a natureza, né, como a matéria-prima para extrair algum tipo, por exemplo, né, que eles deram aí da indústria de extrativismo, né, para fazer bens, né? Então, vamos aprofundar aí para a gente ver o que são as indústrias extrativistas. São as que extraem os recursos da natureza, seja vegetal, animal ou mineral, e os utilizam como matéria-prima bruta, ou seja, sem qualquer processo de intervenção. Então, bruta é porque o que retirou de lá e foi utilizado, né? Indústrias de base são as que intervêm ou fornecem matéria-prima bruta obtida pelas indústrias extrativistas com a finalidade de prepará-las para ser utilizada por outras indústrias. Então, aí, um exemplo aí a madeira, né? As árvores, né? Então, a extrativista, ela vai lá, corta as árvores e prepara. A de base já compra, né, esses troncos aí de árvore, essas madeiras já preparadas, né? Eles não tem que ir lá cortar, né? Então a extrativista ela faz esse papel. As indústrias de bens intermediários ou bens de capital são as indústrias que transformam a matéria-prima bruta ou preparada em bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, utensílios, enfim, materiais permanentes, utilizados pelas indústrias de transformação. Então, essas indústrias aí de transformação, vamos pegar, por exemplo, uma indústria de carro, que faz carro. Então, ela vai lá e compra da indústria extrativista, né? O ferro, né? Que eles já retiraram. Então, vem a indústria vem e essas de bens intermediários, ela vai lá e compra para poder fazer o carro, certo? Aí tem a indústria de transformação ou bens de consumo, que são as indústrias que transformam a matéria-prima em novos bens e produtos, e a de construção civil, que são as indústrias ligadas a edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. As indústrias em geral têm um custo muito alto para se manterem funcionando. Cada tipo de indústria também requer cuidados específicos ao tipo de bem ou produto que fabrica. O mais usual é toda a indústria utilizar a matéria-prima, o que é utilizado na fabricação do produto ou bem que a indústria produz, a máquina e energia, que são as máquinas feitas pelas indústrias de bens intermediários ou de capital, são fundamentais para as demais indústrias, pois são utilizadas em suas respectivas produções, portanto, a energia que as movimenta é essencial. Trabalhadores especializados, grande parte das indústrias atualmente precisam de operários.
cada vez mais especializados naquilo que fazem, pois o avanço da tecnologia é inquestionável e, com ele, o nível de conhecimento dos operários também. Faturamento, que são as indústrias vendem seus produtos a fim de terem dinheiro suficiente para pagar seus fornecedores, funcionários e impostos. Por isso, normalmente, há um departamento de venda nas indústrias para estabelecer relações de venda com os clientes e consumidores. E estrutura de transporte. As indústrias precisam entregar aos clientes os bens ou produtos que eles compraram. Por isso, é comum haver um departamento de logística na indústria que é responsável pela entrega dos pedidos, né? Porque ela produzir e não vender, não resolve de nada, né? E ela vendendo, ela tem que também fazer a entrega para quem ela vendeu. Hoje em dia, o maior problema de grande parte das indústrias é a degradação do meio ambiente provocado por suas atividades. Sabe-se que é fundamental diminuir a quantidade de resíduos, e alguns dos resíduos industriais são muito poluentes. Assim, se não houver um tratamento adequado, uma indústria é capaz de poluir muito em extenso território. Algumas medidas adotadas por indústrias, o uso de energia sustentável como eólica, solar, geotérmica, e não utilização de gases prejudiciais à atmosfera. A instalação de estações de tratamento da água para sua reutilização, a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar, as usinas de compostagem, de reciclagem, etc. Mas tais ações precisam ser adotadas por grande parte das indústrias. A partir da adoção de tais medidas, será possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, o aquecimento do planeta e etc. Entretanto, mais importante que todas essas medidas é todos os consumidores passarem a praticar o consumo consciente, ou seja, passar a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim, podemos comprar menos, usar mais aquilo que temos e descartar menos aquilo que puder ser reutilizado. Dessa maneira, diminuiremos a extração de recursos naturais e pouparemos um pouco mais o planeta, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês pausem o vídeo e realizem para mim as páginas 173 e 174 e retornem para a gente fazer a nossa correção. Então, vamos lá. Número 1. Escreva a resposta a cada uma das perguntas apresentadas. O que são atividades econômicas secundárias? São aquelas que têm a transformação de recursos como o principal processo de obtenção de bens ou produtos. Quais são os recursos utilizados pelas atividades econômicas secundárias? Em geral, são os da natureza, né? Porque lá a gente viu o quê? Tem a madeira, né, que é extraído da árvore. O ferro também é extraído do solo, né? Como são utilizados os recursos nas atividades econômicas secundárias? São utilizados como matéria-prima para obtenção, por meio do extrativismo vegetal, animal, mineral e de novos bens ou produtos. Letra D. Por quem a maior parte das atividades econômicas secundárias é realizada? Pelas indústrias, né? Letra E. Quais os principais tipos de indústria do setor secundário? Extrativista, né, de base de bens intermediários ou bens de capital, as de transformação ou bens de consumo e a de construção civil. Relacione os tipos de indústria: indústria extrativista, de base, indústria de bens intermediários ou bens de capital, indústria de transformação, de bens de consumo, indústria de construção civil. Então, nós vamos ler as afirmativas para ver qual que é, né? Qual indústria está falando. Então, são as que extraem os recursos da natureza, seja vegetal, animal ou mineral, e os utiliza como matéria-prima bruta, ou seja, sem qualquer processo de intervenção. Essa é a letra A, né? A indústria extrativista, né? Abaixo dela, são as indústrias que transformam matérias-primas em novos bens ou produtos. Essa é a indústria de transformação de bens e consumos, né? Então, é a letra D.
São as indústrias ligadas às edificações, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Essa é a da construção civil, né? Que é ligada a edificações, né? Que faz prédios, né? Então, a construção civil é a que faz construções, certo? Então, letra E. São as indústrias que transformam matéria-prima bruta ou preparada em bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, utensílios, enfim, materiais permanentes utilizados pelas indústrias de transformação. Essa é a letra C, né? As indústrias de bens intermediários ou bens de capital. E são as que intervêm ou fornecem matéria-prima bruta obtida pelas indústrias extrativistas com a finalidade de prepará-las para ser utilizada por outras indústrias. Sobrou somente a indústria de base, né? Que é a letra B. Então, ficou A, D, E, C, B, certo? Número 3. Observe as indústrias e abaixo escreva qual a matéria-prima que elas utilizam e quais os bens produzidos por elas. A primeira aí, a matéria-prima que ela utiliza, dá pra gente ver que é o ferro, né? Então, com ferro a gente pode produzir o quê? Telha, né? Chapas de aço, carro, né? Então, a matéria-prima aí é o ferro. Na segunda, a matéria-prima aí, dá para perceber que é a madeira, né? Tem vários troncos aí que dá para ver que é a madeira. Através da madeira nós produzimos o quê? Pode fazer móveis, né? Materiais de construção, né? Então, essas coisas, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade.